Capítulo 4. O espectro do trauma, parte 2. Oprah, você e eu falamos sobre trauma há mais de 30 anos. A certa altura, você me contou que quase 40% das crianças com menos de 18 anos sofreram algum tipo de trauma. É um número espantoso. Dr. Perry. Infelizmente, eu estava errado. Desde então, ficou evidente que os números são ainda piores. Um estudo recente da Pesquisa Nacional de Saúde Infantil descobriu que quase 50% das crianças nos Estados Unidos tiveram no mínimo uma experiência significativa de trauma. Mais recentemente, em 2019, um estudo conduzido pela Centers for Disease Control and Prevention, CDC, Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, revelou que 60% dos adultos norte-americanos relata terem tido pelo menos uma experiência infantil negativa. Quase um quarto relatou 3 ou mais. Os pesquisadores do CDC acreditam que esses números estão subestimados, o que torna um quadro ainda mais preocupante. Oprah, vamos esmiuçar o que você quer dizer quando usa a palavra trauma. Ainda que seja uma palavra muito ouvida, várias pessoas ainda não têm uma compreensão clara de sua verdadeira definição. Uma experiência infantil negativa é a mesma coisa que um trauma? Dr. Perry, você tocou em um ponto realmente importante e desafiador para todos nós que estudamos esses assuntos. Como você diz, trauma é uma palavra usada com muita naturalidade hoje em dia. Para a maioria das pessoas, significa um acontecimento ou uma experiência muito ruim. Geralmente uma que gruda, que você não esquece e que pode ter um impacto duradouro na sua vida. Sempre soubemos que as pessoas podem mudar depois de presenciar a morte e a carnificina de uma guerra. Durante séculos, observadores perspicazes do comportamento humano relataram significativos problemas emocionais e comportamentais em decorrência de combates. Em 800 a.C., na Ilíada, Homero descreveu a deterioração emocional de Ajax, relacionada a trauma. 400 anos depois, o historiador grego Heródoto mencionou sintomas semelhantes a trauma, incluindo cegueira histérica e fadiga emocional em combatentes após a Batalha de Maratona. Os efeitos relacionados a trauma sobre a saúde mental ficaram conhecidos nos Estados Unidos como coração irritável, após a Guerra Civil Americana e choque de bomba após a Primeira Guerra Mundial. Nossa literatura e cinematografia estão repletas de histórias de trauma. Quase todas as histórias da origem dos super-heróis envolvem perdas traumáticas. Por exemplo, tenho certeza de que o romance Ruby de Cynthia Bond não foi o único escolhido pelo Clube do Livro de Oprah, que tinha o trauma como principal elemento narrativo. Eu apostaria que 80% dos livros escolhidos tratam disso. A Leste do Éden, por exemplo, é uma aula magistral sobre trauma que atravessa gerações. No entanto, é difícil para o mundo acadêmico definir trauma e assim entender todo o seu escopo. Parte da dificuldade está no fato de acontecimento ruim ser um conceito subjetivo. Vamos ver um exemplo. Pense em um incêndio em uma escola. Um bombeiro veterano pode atravessar as chamas e resgatar as crianças. É o trabalho dele. Por outro lado, uma criança pequena que está assistindo a aula e de repente vê sua escola irromper em chamas, vivenciará momentos de medo intenso, confusão e desamparo. Isso ilustra um dos principais problemas para se entender um acontecimento potencialmente traumático. Como o indivíduo vivencia o acontecimento? O que acontece internamente? A resposta ao estresse está ativada ao máximo ou de forma prolongada? Oprah. Em outras palavras, a experiência interna envolvendo um determinado acontecimento varia de pessoa para pessoa e o impacto a longo prazo também? Dr. Perry. Exatamente. Qualquer efeito a longo prazo está relacionado a vários fatores, inclusive a natureza da resposta daquela pessoa ao estresse.
Por exemplo, ativação versus dissociação versus uma mistura dos dois. Bem, como a intensidade e o padrão dessa resposta. Imagine que naquela escola, enquanto o aluno do primeiro ano reagia ao fogo da sua classe com pavor, outro do quinto ano, em outra parte do prédio, talvez não se sentisse tão ameaçado. Para ele, o fogo era quase excitante. Como ele estava mais longe da ameaça direta, sentiu-se seguro o tempo todo. Portanto, temos 3 pessoas em um mesmo acontecimento, cada uma vivenciando-o de modo diverso. E como cada experiência é diferente, para cada pessoa tem uma resposta diferente ao estresse. Graças a anos de experiência e prática, o bombeiro teve uma ativação moderada dos seus sistemas de resposta ao estresse. Para ele, um incêndio é uma ocorrência previsível e que pode ser controlada, uma experiência de fortalecimento, de resiliência, não um trauma. Para o aluno do quinto ano, houve uma ativação temporária de sua resposta ao estresse. Em cerca de uma semana, os efeitos agudos dessa ativação sumiram e ele voltou ao seu patamar equilibrado, não traumatizado. No entanto, os sistemas de resposta ao estresse do aluno do primeiro ano foram altamente ativados. Ele desenvolverá um sistema sensibilizado de resposta ao estresse. Oprah. Então podemos dizer que o incêndio foi um trauma? Dr. Perry. Para o aluno do primeiro ano, sim, mas não para o do quinto. O aluno mais velho teve uma reação aguda ao estresse e em semanas retornará ao seu patamar. Quanto ao bombeiro, como dissemos, foi uma experiência de fortalecimento de resiliência. Aí é que está o desafio de estudar estresse traumático. Como podemos estudar o impacto do trauma se não conseguimos encontrar uma definição padronizada? A Administração de Serviços de Saúde Mental e Abuso de Substâncias reuniu um grupo de cientistas e médicos para fazer frente a esse desafio. Eles surgiram com a definição de trauma dos 3 E's, que articula o que acabamos de falar. Um trauma tem 3 aspectos: chave, o evento, a experiência e os efeitos. As complexidades desses 3 componentes interrelacionados são o que deve ser considerados no trabalho clínico e estudado em pesquisa. Sei que não é muito simples nem satisfatório. O dilema de se definir trauma não está completamente resolvido, o que leva a uma confusão permanente no uso do termo. Enquanto nós dois conversamos, por exemplo, estamos no meio de uma pandemia global. Alguns disseram que para um formando do ensino médio ou da faculdade será traumático não ter cerimônia de formatura, ou que o uso de máscara na escola traumatizará uma criança, ou que a pandemia será um trauma para todos. Outros, como eu, disseram: esperem um pouco, essas coisas podem ser inconvenientes e difíceis, até trágicas, mas não são necessariamente traumáticas, e com certeza não são traumáticas para todos. Uma pandemia é, sob vários aspectos, um acontecimento compartilhado, mas representa uma experiência peculiar para cada um de nós. Muitos de nós não ficamos doentes, não perdemos emprego, não fomos desalojados de nossas casas, nem passamos pela morte de membros de família ou de amigos. O privilégio de alguns como eu será desmascarado, enquanto a vulnerabilidade de outros será exposta. As desigualdades e falhas em nossos sistemas públicos aumentarão. Os que têm menos serão os mais propensos a ficar traumatizados. Mas, para muitos, a experiência, embora estressante, não será traumática. Para mim, entender trauma sempre esteve ligado a estudar mudanças nos sistemas de resposta ao estresse, diante de um evento específico. Esses eventos podem ser importantes e óbvios para todos, como no caso do abuso físico por um genitor, mas acredito que o trauma também pode resultar de experiências menos óbvias, mais discretas, como humilhação, rebaixamento ou outro abuso emocional por parte dos pais. Talvez ainda da marginalização de uma criança de minoria numa comunidade de maioria. Crescer com experiências em grupos com os quais as pessoas não se identificam pode se sensibilizar
os sistemas de resposta ao estresse. Isso pode produzir efeitos pós-traumáticos de longo prazo no cérebro e no restante do corpo. Os efeitos específicos na saúde de cada um serão determinados por uma variedade de outros fatores, inclusive vulnerabilidade genética, o estágio de desenvolvimento quando o acontecimento traumático ocorreu, histórico de traumas anteriores, histórico familiar de trauma e a capacidade protetora de relacionamentos, família e comunidade. Mas entender como os padrões de estresse podem influenciar a regulação ou o equilíbrio é a chave para entender como o que aconteceu com você está associado à sua saúde e em todas as áreas mental, física e social. Estima-se que a diversidade na infância desempenha um papel significativo em 45% de todos os transtornos de saúde mental infantil e em 30% dos transtornos de saúde mental entre adultos. Essas estimativas são consistentes com outros estudos que apontam um risco elevado para transtorno depressivo maior, ansiedade, esquizofrenia e outros transtornos psicóticos que seguem traumas infantis ou experiências adversas na infância.